Alegria, 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 alegria. Salve, rapaziada, está no ar mais um Historintians. Olha só, o nosso Coringão acaba de ser bicampeão paulista de futebol nos pênaltis. E eu resolvi buscar algumas das vitórias mais emblemáticas da história do Corinthians na marca da Cal. No tempo em que o Corinthians ainda jogava aqui na Fazendinha, houve a nossa primeira vitória de pênaltis na história do Corinthians. Foi na célebre invasão corintiana no Campeonato Brasileiro de 1976, quando 70 mil corintianos viajaram para o Maracanã para aquela famosa partida contra o Fluminense. Veio 1-1 no tempo normal, um gol do Pintinho pelo Fluminense e um gol do Russo Beijinho Doce pelo Corinthians. O Coringão despachou o Fluminense nas penalidades com o Tobias, pegando duas penalidades, inclusive do Carlos Alberto Torres, tricampeão com a seleção brasileira. Ali nascia a mística do Corinthians na marca da Cal. Nem só de frustrações vive o timaço de 98, 99 e 2000 nas penalidades. Alguns triunfos bem marcantes daquele esquadrão de Marcelinho, Ricardinho, Rincon, Edilson e companhia também foram bastante históricos. O primeiro que eu queria lembrar era aquele triunfo contra o 13 da Paraíba, que todo mundo pensava que ia ser fácil, empatou lá na Paraíba, veio pro Pacaembu e um 2-2 que surpreendeu todo mundo, levou a partida para adesão para os pênaltis. Aí o Coringão acabou despachando o time da Paraíba e seguindo a Copa do Brasil de 1999. A gente acabou não sendo campeão daquele torneio, perdendo para o Juventude de Caxias, mas acabou vencendo o Brasileiro daquele mesmo ano. Mas não tem problema não, não tem problema porque alguns meses depois, em 2000, o maior título da nossa história, exatamente nas penalidades, aquele, mais uma vez no Rio, mais uma vez invadindo o Maracanã, o Corinthians na marca da Cal, após um jogo histórico contra o Vasco, onde Marcelinho quase faz um gol olímpico, mas não sai do 0-0, vem a disputa mais famosa da história do Corinthians. O Gilberto foi tentar testar o Dida e o Dida foi e defendeu. Tudo bem que o Marcelinho acabou perdendo também e depois o Dida foi só ver o Edmundo mandar o pênalti lá na lua para ele se sagrar primeiro campeão mundial de clube da FIFA, sem imitação, sem demais delongas, www.fifa.com, o título tá sempre lá. Um pouquinho depois daquele triunfo contra o time Cruz Maltino, a complicação foi o Rosário Central da Argentina pelas oitavas da Libertadores da América daquele mesmo ano. Um jogo pegado lá em Rosário, onde a gente perde 3-2, vai pro Pacaembu, uma partida abarrotada, onde eu tava lá na grade do tobogã, nem consegui subir, perdi 3 dos 5 gols da partida. O Corinthians ele faz 3-2, vai para os pênaltis. O Edu, que hoje está na seleção brasileira, o Edu Gaspar, perde o pênalti, ela vai para fora, mas mais uma vez a gente vê o nosso Coringão reagir e o Dida brilhar mais uma vez. O Dida era zica, né, velho? O Dida foi, defendeu o pênalti e o Corinthians acabou despachando o time de Rosário para muito, muito longe. O Coringão avançou naquela Libertadores 2000 e a história, vamos combinar que não vale muito a pena ser contada. Deixa eu falar. Mas é claro que a nossa volta por cima em 2008, após a queda em 2007, não poderia passar em branco sem disputas de pênaltis. Não foi exatamente da Série B, porque a mesma era no pontos corridos, mas aconteceu um ano depois da volta pela Copa do Brasil contra o Botafogo. A gente tinha perdido lá no Newton Santos, a gente perde por 2-1 ali e ganha por 2-1 no Morumbi lotado com um gol de falta do Chicão. E a partida vai para os pênaltis e o que acontece? O Corinthians ele despacha o Botafogo no último pênalti, onde o Felipe, então goleiro do Corinthians, defende o pênalti do Botafogo e leva o Corinthians para a final contra o Sport Recife, que lamentavelmente sai derrotado naquela atuação bizarra do Alício Pena Júnior. Jogo esse que eu inclusive assisti aqui nos telões do Parque São Jorge, mas não tem problema não. Não tem problema não que o nosso Coringão ele deu a volta por cima justamente com goleiros da base. Vocês estão vendo aqui a base treinando e vocês viram também a consagração do nosso Júlio César contra o Palmeiras, exatamente eles que a gente acaba de derrotar na final do Paulista 2018, que eu vou falar daqui a pouco. A gente bateu o Palmeiras na semi do Paulista de 2011 e depois do Júlio se consagrar defendendo o pênalti do Palmeiras e mandando os caras para casa. A gente chegou para aquela final contra o Santos, onde a gente saiu derrotado, mas o Brasileirão, a Libertadores, o Mundial de Clubes vieram todos na
na sequência. Mas se você tá achando que eu vim aqui no Parque São Jorge para falar de disputa de pênaltis apenas dos meninos, tá muito enganado. Eu não posso sair daqui do Historintias sem citar o triunfo das meninas nos pênaltis na Libertadores Feminina, quando o Corinthians Audax se torna campeão invicto contra o Colo-Colo do Chile. A Lelê, nossa goleira, ela vai e ela pega duas cobranças da equipe chilena naquela final lá no Paraguai, trazendo para nós a Libertadores Feminina. Lembrando que o Corinthians é o único time sul-americano a possuir a Libertadores masculina e a Libertadores feminina, ambas invicto. E a feminina, bom lembrar, nos pênaltis. Haja coração. Chegou 2018, pós-época campeonato, e o primeiro jogo do ano já nos mostra o que viria por aí. Florida Cup, o nosso querido Kaique França, goleiro da base, vai se apresentar nos pênaltis contra o PSV Eindhoven da Holanda. E o menino não hesita em brilhar para mostrar que o nosso terrão é bom de verdade debaixo das traves. Parecia um spoiler, e foi porque agora o Corinthians se torna bicampeão paulista. E como é que foi? Gol de cabeça do Rodriguinho, pênaltis, e o Cássio defende duas contra o São Paulo. Gol do Rodriguinho, pênaltis, e o Cássio defende duas contra o Palmeiras. E o nosso Corinthians se torna bicampeão paulista, um feito que não acontecia desde 82 e 83 com Sócrates, Vladimir, Casagrande e Companhia Limitada lá na Democracia. Volta a se repetir agora, dessa vez nas penalidades. E aí, pessoal, gostaram de mais um Historintias? A nossa história nos pênaltis é rica, né, pessoal? Inscreva, curte, compartilhe o canal, nos ajuda a levar um conteúdo bem bacana da história do nosso Coringão. Muito obrigado, gente. Tchau!